Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal Condomínio Alerta. Eu me chamo Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje eu quero trazer por senhores o seguinte tema: como regulamentar o uso de salão de festas do condomínio. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a organização dos condomínios: como regulamentar o uso de salão de festas. Sabemos que esse espaço é um dos mais disputados e pode ser motivo de conflitos entre os moradores se não houver regras claras. Por isso, é fundamental que todos entendam a importância de seguir diretrizes para garantir que o salão seja utilizado de forma justa e organizada. Então vamos juntos aprender como fazer isso da melhor maneira. Primeiro ponto é a importância de ter regras claras. Primeiro ponto que precisamos entender, pessoal, é porque é tão importante ter regras claras para o uso de salão de festas. Quando não há regulamentação, é muito fácil que surjam desentendimentos entre moradores, seja por causa de reserva, limpeza ou até mesmo excesso de barulho. Ter regras definidas ajuda a evitar esses conflitos e garante que todos possam aproveitar o espaço de maneira organizada. Além disso, essas regras ajudam a preservar o salão, evitando danos e garantindo que ele esteja sempre em bom estado para o próximo morador que for utilizá-lo. Segundo ponto é com relação às reservas e agendamento. Agora vamos falar sobre como organizar as reservas do salão. O ideal é que o condomínio tenha um sistema claro para isso, que pode ser um caderno de reserva na portaria, um aplicativo ou até mesmo uma planilha online. O importante é que todos os moradores tenham acesso às informações e saibam quando o salão está disponível. As reservas devem ser feitas com uma antecedência mínima e máxima. Por exemplo, o morador pode agendar o salão com pelo menos 15 dias de antecedência, mas não pode reservar com mais de 6 meses de antecedência, para que todos tenham chance de usar o espaço. Além disso, é importante definir regras para o cancelamento. Caso o morador cancele a reserva em cima da hora, pode ser aplicada uma multa ou outra penalidade para garantir que o salão não fique ocioso sem necessidade. Terceiro ponto, com relação às taxas de uso e caução. Outro ponto importante é a cobrança de taxa pelo uso do salão de festas. Muitas vezes, o condomínio cobra uma taxa de manutenção para cobrir os custos de limpeza ou pequenos reparos. Essa taxa precisa ser transparente e todos os moradores devem saber para onde vai o dinheiro. Além disso, é comum pedir uma caução para garantir que o salão será devolvido nas mesmas condições em que foi entregue. Caso o espaço seja danificado durante o evento, o valor da caução pode ser usado para consertar os danos. Quarto ponto, limites de horário e controle de barulho. Um dos principais pontos de conflito entre condôminos é o barulho, especialmente quando falamos de festa. Por isso, é essencial que o regulamento defina horários claros para o uso de salão, respeitando as regras de silêncio do condomínio. Como, por exemplo, o uso do salão pode ser permitido das 10 da manhã às 22, garantindo que o barulho não atrapalhe o descanso dos moradores. Também é importante definir regras como volume de som, evitando que a música incomode quem mora perto do salão de festas. Quinto ponto é a limpeza e manutenção. Após o uso do salão, a responsabilidade pela limpeza geralmente é do morador que fez a reserva. O regulamento deve deixar claro que o espaço precisa ser devolvido e limpo nas mesmas condições em que foi entregue. Em alguns casos, o condomínio oferece a opção de contratar um serviço de limpeza por conta do morador. Outra possibilidade é o próprio condomínio fornecer esse serviço, cobrando uma taxa adicional para cobrir os custos. É claro, pessoal, é sempre recomendável que o síndico ou alguém responsável faça uma inspeção do salão após o evento para garantir que tudo esteja em ordem. Sexto ponto, capacidade e segurança. É importante que o regulamento também defina a capacidade máxima de pessoas permitidas no salão de festa, levando em consideração o tamanho do espaço e as normas de segurança. Exceder o limite de convidados pode comprometer a segurança de todos. Outro ponto a ser observado é a segurança do salão, que deve ter extintores de incêndio em dia, saídas de emergência bem sinalizadas e todo o suporte necessário para garantir um ambiente seguro para os eventos. Sétimo ponto, regras para convidados e uso exclusivo. O regulamento também deve especificar que o salão de festas é de uso exclusivo do morador que fez a reserva durante o período agendado. Ou seja, enquanto o salão estiver reservado, nenhum outro morador pode utilizá-lo. Além disso, pode ser interessante pedir que o morador forneça uma lista de convidados para controle na portaria, garantindo assim a segurança de todos os presentes. É importante deixar claro que o salão não pode ser usado para fins comerciais, como eventos corporativos, festas com venda de ingressos
e a menos que isso seja definido em assembleia e devidamente autorizado pelos condôminos. Outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui, que seria o nosso 8º ponto, é com relação às penalidades por descumprimento das regras. Por fim, pessoal, é necessário definir as penalidades para quem descumpre as regras do salão de festa. Isso pode incluir advertências e multas, mas nunca suspensão do direito de uso do salão, visto que nesse ponto a jurisprudência entende que a privação do uso de espaço está restringindo o direito real de propriedade. Se houver danos ao espaço, o morador responsável deverá arcar com os custos de reparação. Essas penalidades ajudam a garantir que todos sigam as regras e mantenham o salão em boas condições de uso para aquele uso coletivo. 9º ponto é como aprovar as regras do condomínio. Agora que vimos os principais pontos para regulamentar o uso do salão de festas, é importante falar sobre a aprovação dessas regras. Se o regimento interno ou a convenção do condomínio já possui regras sobre o uso do salão, é necessário verificar se essas diretrizes estão atualizadas e se atendem às necessidades dos moradores. Qualquer alteração ou inclusão de novas regras deve ser aprovada em assembleia. O quórum para aprovação. Para incluir ou modificar as regras do regimento interno, é necessário o quórum mínimo estabelecido ou na convenção ou aquele previsto no Código Civil. Normalmente, as mudanças e regras de uso comum das áreas exigem a aprovação de pelo menos da metade dos condôminos presentes na Assembleia. Mas esse número pode variar conforme a convenção. Se as regras não existirem e precisam ser criadas, o síndico deve convocar